Olá a todos, esse é o vídeo de divulgação do artigo intitulado Design of Molecular Positive Electronic Transistor Device, cujos autores são Alessandro Sampaio Silva, Gervásio Protásio dos Santos Cavalcante, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jorda Del Nero. Esse artigo ele foi aceito no dia 21 de 8 de 2021 para a publicação na revista Journal of Computational Theoretical Nanoscience, de Qualis B1 e fator de impacto 1,66. Bem, esse trabalho apresenta o estudo do transporte eletrônico de dois dispositivos baseados em um alótropo muito discutido na literatura recentemente, que é o fagrafeno. Tá? Os dispositivos eles foram idealizados a partir de dois cortes de largura diferentes, formando nanofitas zigue-zague, de fagrafeno, ambas dopadas aí nas terminações de borda com nitrogênio. A primeira fita, que a gente está chamando de zigue-zague fagrafeno nanoribo 1, por essa sigla, é mostrada aqui na figura. Ela tem a largura de aproximadamente 8,56 angstrom e comprimento de 38,25 angstrom. Os eletrodos são simétricos aqui de aproximadamente 7,61 angstrom. Bem, a segunda fita tem largura de aproximadamente 15,31 angstrom, e quase o dobro aí da primeira, comprimento de 39,13 angstrom e eletrodos simétricos aqui de 7,83 angstrom. Bem, a descrição geométrica inicial foi dada com a otimização da célula unitária, na configuração de menor energia, obviamente, através da teoria do funcional densidade, com funcional GGA-PBE, variando os comprimentos na direção Z para encontrar o mínimo local, como é mostrado aqui no gráfico da figura 2. Após encontrar a geometria da célula unitária, ela foi replicada para formar um dispositivo, como mostramos na figura anterior. Bem, o estudo do transporte eletrônico e estrutura eletrônica foi realizado a partir da metodologia híbrida da FT-NEGF, teoria do funcional densidade e função de Green de não equilíbrio, que é implementada no pacote Transiesta. Tá? Bem, a corrente ela é dada aqui, a corrente de não equilíbrio, é dada pela fórmula de Landau-Butke, dada aqui pela equação 1, e a transmitância, o coeficiente de transmissão, é dado pela equação 2. Bem, com o sistema relaxado na configuração de menor energia, estudamos as propriedades da estrutura eletrônica e transporte eletrônico. Bem, aqui inicialmente, com a estrutura de bandas, dose e transmissão em 0. Na figura 3, de A a C, nós temos as propriedades para fita de menor largura e de D a F, as propriedades para fita de maior largura. Bem, para a fita zigue-zague 1, nós observamos na altura do nível de Fermi claramente o comportamento metálico, que nós não temos gap aqui, tá? E no caso aqui, olha, com a banda de valência passando um número par de vezes na energia de Fermi aqui. Tá? Já para a fita zigue-zague 2, nós observamos um comportamento característico de um isolante topológico, TI, quando segundo Banzil, ele cita que quando as bandas de valência e condução passam um número ímpar de vezes na energia de Fermi aqui, no caso aqui para a gente foram 9 vezes, nós podemos dizer que isso aqui é um sistema isolante topológico. É importante ressaltar que sistemas TI, isolante topológico, no seu interior se comportam como isolante, porém possuem estados de alta condução aí pela superfície dele, o que pode fazer com que sistemas baseados em isolantes topológicos apresentem caminhos preferenciais no transporte eletrônico, que é justamente o que nós vamos observar nos autocanais, na fita de maior largura nesse trabalho. Bem, aqui a figura 4 mostra a curva IV, e de condutância diferencial e o plot dos autocanais para diferentes valores de tensão, para os dois dispositivos. Tá? É observado aqui na curva IV do dispositivo de menor largura um comprimento quase linear, aqui análogo a um resistor ômega entre 0 e 0,2 volts, e posteriormente uma região de saturação entre 0,2 e 0,3 volts. Tá? Entendemos que esse comportamento revela uma mudança no regime de transporte, que caracteriza, no caso aqui, uma transição metal semicondutor no dispositivo, com uma assinatura similar a um dispositivo FET. Bem, o plot dos autocanais ratifica essa transição, se nós pegarmos aqui em 0 volt, existe uma distribuição bem por toda a região espalhadora das funções de onda dos autocanais, mas nós observamos uma quebra dessa distribuição espacial aí quando nós consideramos outras tensões, e obviamente também ocorre uma queda considerável na probabilidade de transmissão
dessas tensões destacadas aqui no gráfico. Tá? Por exemplo, aqui em 0,25 volts, onde nós temos um forte ponto de ressonância, né? A probabilidade de transmissão do segundo alto canal cai para a ordem de 10 a menos 7. Bem, para o sistema zigue-zague 2, né, nós temos um crescimento aqui abrupto da corrente, tá? E um aumento da tensão aqui entre 0 e 0,1 volt mais ou menos, né? Posteriormente, novamente, a gente vai ter uma região de saturação aqui entre 0,10 e 0,25 volts, né, que revela também o comportamento FET, expondo aí novamente a transição metal-semicondutor, né? Seguindo o aumento da tensão, aqui é observada uma queda considerável aqui na corrente, né, um comportamento de NDR, né, ou seja, um diodo tunelante ressonante, né, de tunelamento ressonante, melhor dizendo, RTD, tá? Bem, o comportamento NDR é verificado aqui no gráfico da condutância diferencial, onde a gente observa aqui valores negativos, né, entre as tensões de 0,20 e 0,45 volts, né, maior pico aqui em 0,35, tá? Analisando aqui os autocanais para esse dispositivo de maior largura, é fácil ver que em 0 volt a distribuição espacial das funções de onda são praticamente simétricas aqui por toda a região espalhadora, né, com alta probabilidade de transmissão, comportamento, né, que é característico, né, de um metal. Porém, para outras tensões, observamos uma mudança considerável aqui na distribuição espacial dos autocanais e um evidente tunelamento aqui preferencial pela região central do dispositivo, né, que gera aí, no caso, uma forte supressão na probabilidade de transmissão, onde aqui para 0,35, né, que é o maior vale, né, do gráfico da condutância diferencial, né, a gente tem uma probabilidade no primeiro autocanal de 0,012. Tá? Esse resultado nos remeteu à análise da estrutura de banda que nós fizemos aí, né, do dispositivo. Entendemos que essa conduta é oriunda da transição metal isolante topológico do sistema, onde as características aí eletrônicas levam a esse tunelamento preferencial aqui pela região central do dispositivo. Tá? Bem, considerando todo o espectro de tensão para o dispositivo de maior largura, além dos intervalos aí característicos, né, de dispositivos FET, e RTD, que nós observamos aqui, nós identificamos também uma assinatura geral diferente, que é similar à de um dispositivo PTC, né, que é um dispositivo semicondutor sensível à mudança de temperatura, né, e no caso aí ele vai limitando a corrente, né, com o aumento da resistência. Entendemos, né, que no caso molecular o efeito positivo não é sensibilizado pela temperatura, e sim por um efeito eletrônico, né? Nesse caso seria oriunda aí da transição metal isolante topológico do dispositivo, e nós chamamos esse efeito de molecular positivo electronic transition, né, ou MPET, a sigla, que é justamente o nome, né, desse paper. Bem, a figura 5 mostra a transmitância, né, dos dois dispositivos. Para o dispositivo zigue-zague 1, observamos que a transmissão é grande, né, bem aqui, ó, né, quase toda a janela de tensão, né, exceto uma faixa transversal aqui, ó, né, que a partir de 0,25 volts, né, esse comportamento obviamente corrobora aí a mudança de regime de transporte sugerida, né, com a transição metal semicondutor. Tá? Para o dispositivo zigue-zague 2, observamos aqui um forte pico, né, aqui na transmissância, na altura da energia de Fermi, tá? Que reforça aí, no caso, a análise da curva IV, né, onde nós frisamos um crescimento abrupto da corrente com aumento da tensão, né, e é possível também identificar aqui, olha, nessa região, né, a região de NDR a partir de 0,20 volts, né, com a forte queda aqui de uma probabilidade de transmissão mostrada no gráfico. Tá? Na figura 6, nós temos a P-DOT para os dois dispositivos. No zigue-zague 1, o gráfico mostra, né, a inexistência de estados disponíveis em torno do nível de Fermi, né, com alguns picos aqui fora da janela de condução. Para o dispositivo de maior largura, a P-DOT mostra novamente a ausência de estados disponíveis dentro da janela, né, exceto aqui para dois picos muito discretos, né, na altura da energia de Fermi, nas tensões de 0,25 e 0,40 volts. Bem, na figura 7 nós temos o estudo da espectroscopia de voltagem de transição, que nós chamamos de TVS, né, a partir das curvas logarítmicas de Follen-Odenheim e Millikan-Lauritz, onde para o dispositivo zigue-zague 1 não é identificado mudanças significativas, né, ou inflexões aqui no gráfico, né, e no regime de tunelamento, né, o que indica que, né, esse tunelamento está sendo um tunelamento direto ou balístico, né. Destacamos aqui os 3 pontos que a gente já destacou no gráfico de V, né, da figura 4, né, e observamos que eles não mostram maiores inflexões no TVS. Para o dispositivo zigue-zague 2, né, identificamos um ponto
né, de mínimo aqui em 0,45 volts, que corresponde ao ponto de ressonância identificado na curva IV, né? E também aqui, olha, né, confirma esse comportamento característico RTD aqui, né, aquela NDR, né, e também o modelo de transporte como ressonante molecular. Bem, os autores desse artigo agradecem ao governo do estado do Pará e à Universidade do Estado do Pará, né, pela bolsa de doutorado de Alessandra Sampaio Silva, ao CNPq pelo projeto de pesquisa e à Propesp, UFPA, pelo apoio na publicação financeira, né. Os autores declaram que não há conflito de interesse, né, de qualquer espécie.